Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos, da disciplina de matemática. Na aula de hoje nós iremos resolver, ou seja, fazer a correção da atividade sobre a representação gráfica de um sistema de equações do primeiro grau, certo? É a atividade de quarta-feira. Beleza, gente? Então vamos lá para a primeira questão. Se xy, ou seja, o par ordenado xy é a solução do sistema x mais 2y igual a 5, 4x menos y igual a 2, determine o valor de x mais y, ou seja, ele quer que tu resolva o sistema, encontre o valor do x e do y e, em cima desses valores, você resolver a expressão x mais y, beleza? Então, para resolver um sistema, nós já vimos aqui em aulas passadas que existem vários métodos, tá? Dentre eles, você tem o método da comparação, adição, substituição. Desses três, nós estudamos substituição e adição. Beleza, gente? Entre a adição e substituição, para resolver essa questão, nós vamos resolver pelo método da substituição, certo? Foi o método que eu escolhi para resolver. Então, pelo método da substituição, o primeiro passo que você tem que executar é isso: escolher uma equação e isolar em uma das variáveis. Então, o primeiro ponto, você tem um sistema, você tem duas equações, a equação de número 1 e a equação de número 2. Então, você vai escolher a equação. Depois que você escolher a equação, de preferência, escolher aquela mais simples, tá? Se houver. Depois que você escolher a equação, você deve, como em cada equação você tem duas variáveis, você tem que escolher a variável que você quer isolar. Beleza? Vou mostrar para vocês agora. Dentre a primeira e a segunda, vamos escolher aqui a equação de número 1, certo? E a equação de número 1 diz o seguinte: x mais 2y equivale a 5. Beleza? Então você vai perceber que nessa equação aqui nós temos o primeiro membro, que é tudo que está antes da igualdade. No primeiro membro, qual é a expressão que compõe o primeiro membro? X mais 2y. E nós temos o segundo membro, que é o que vem depois da igualdade, que é o 5. Beleza, gente? Então, depois que tu escolhe a equação, tu tem que isolar em uma das variáveis. Tu tem duas, tu tem um x e tem um y. Então, tu vai escolher: eu quero isolar essa equação em y. Então, vou jogar todo mundo para lá e deixar só o y. Ah, eu quero isolar essa equação em x, então eu deixo x no primeiro membro, quem não for x eu passo para o segundo membro. É isso que significa isolar em uma das variáveis. Então, neste caso aqui, eu vou escolher isolar a variável x, ou seja, quem não for x eu vou tirar do primeiro membro e passar para o segundo, que é mais simples fazer isso, beleza, gente? Então, para isolar o x, o que é que eu vou ter que fazer? Vou pegar o 2y, que é algo que está somando em relação a x, e vou mudar de membro. O que é que eu tenho que lembrar é que quando algo muda de membro, ela vai ter que inverter o sinal da operação. Se aquilo estiver somando, no outro membro ela não vai mais somar, ela vai subtrair, que é justamente o caso, ó. 2y, que é o dobro do y, está somando em relação a x. Então, quando esse 2y ele mudar de membro, ou seja, for para o segundo membro, ele não vai mais poder somar, ele vai ter que inverter a operação, que no caso é a subtração, beleza? Então, ele vai diminuir. Então, a forma isolada em x é essa: x é o único elemento do primeiro membro, então está isolado em x. Então, é x igual a 5, que já estava no segundo membro, menos o 2y, que é o dobro de y, que era aqui somando no primeiro, está diminuindo no segundo membro, beleza? Então, o primeiro passo é esse. Recapitulando: escolheu a equação? Beleza. Então, agora o que é que você vai fazer? Escolheu a equação, vai isolar em uma das variáveis. Então, aqui foi isolado. Escolhemos a equação 1 e isolamos a equação na variável x. E agora, o que é que você vai fazer? Aí você vai aplicar agora o segundo passo, que é substituir a equação que você isolou, que no caso é a equação número 1, você vai substituir a equação número 1 na outra equação. Quem é a outra equação, gente? Se nós iniciamos a resolução pelo isolamento da equação número 1, a outra equação é a equação número 2. Então, a equação de número 2 é 4x menos y igual a 2. Sendo que nós já isolamos a primeira equação, que é x igual a 5 menos 2y. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Vou pegar esse valor aqui, ó. Tudo que for igual a x, eu vou substituir pelo seu respectivo valor, que é 5 menos 2y. E onde é que eu vou fazer essa substituição? Na outra equação, que no caso é a equação de número 2. Professor, como é que eu vou fazer essa substituição? Ora, aonde tiver x, eu vou trocar pelo seu valor, pela sua identidade, que é 5 menos 2y. Então, de certa maneira, o que vai acontecer é isso, ó. Não é 4x? No lugar do x, ó, eu vou trocar por 5 menos 2y, beleza, gente? E aí nós temos o seguinte, ó. 4 multiplicado a 5 menos 2y, que é o valor do x, ó, menos o y, continua a equação, ó, igual a 2. O que foi feito aqui? Foi substituído o x pelo 5 menos 2y. Entenderam? Eu espero que sim. Se você não entendeu, dá uma pausa, respira, bebe uma água e volta novamente pro vídeo, beleza, gente? Então tá aqui, ó, 5 menos 2y. E agora, o que é que eu vou ter que fazer?
Gente, 4x é o quádruplo de x, ou seja, é 4 vezes o valor do x. Então, toda vez que eu tenho 2x, 3x, 4x, eu estou tratando de multiplicação. Então, se o valor do x é 5 menos 2y, esse valor ele tem que ser multiplicado por quem? Por 4, não é o quádruplo? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Ó. Antes de resolver a equação, a gente vai ter que resolver essa multiplicaçãozinha. Ou seja, tudo que está dentro do parênteses correspondem a duas parcelas. Tá? A dois termos, é o 5 e o menos 2y. Então, o que é que vai ter que acontecer aqui? Para multiplicar o 4 por essa expressão, eu vou ter que multiplicar primeiramente o 4 vezes o 5, que dá 20, né? E depois multiplicar o 4 vezes o 2y, que dá menos 8y, né? 4 vezes 2 não é 8? Então, 8y. Aqui não é negativo, vai continuar sendo negativo. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes 5 dá 20. 4 multiplicado a menos 2y dá menos 8y. E aí eu vou, é claro que agora eu vou ter que repetir o restante da equação, ó. Menos y igual a 2. Resolvemos a multiplicação, agora temos que resolver essa equação. Note que agora essa equação só possui uma variável, que é a variável y, então dá para resolver tranquilamente. Então agora nós temos aqui, ó, 20 menos 8y menos y igual a 2. Gente, perceba que o 8y negativo e o y negativo são termos semelhantes, porque eles possuem a mesma parte literal. É como se eu tivesse assim, ó, 8 bananas com uma banana. Se eu tenho frutas iguais, eu posso somá-las, beleza? Aqui vai funcionar nesse raciocínio. 8y negativo com y negativo, se eu juntar esses dois negativos aqui, esses dois valores negativos, eles vão continuar sendo negativos. Só que a quantidade vai passar a ser quanto? 9, né, gente? Se eu já tenho 8y negativo com mais um y negativo, vão ficar 9y negativos. Então é isso que nós vamos fazer, ó. Vai ficar 20, né? Que a gente não trabalhou com 20, então repete. Menos 8y menos y dá menos 9y. Isso aqui já foi estudado exaustivamente, tá? Tanto no ano passado como nesse ano e também nas aulas remotas. Então, não existe justificativa para você não entender esse cálculo. Se você não entendeu, procure lá no canal do YouTube, lá da nossa escola, José Gomes Campos, você vai encontrar aulas que versam sobre esse conteúdo, que é adição, subtração, multiplicação, divisão de números inteiros, beleza? Então nós temos aqui, ó, 20 menos 9y igual a 2. E agora, como é que a gente resolve essa equação? Isolando o valor do y, né? Esse 20 que está no primeiro membro, ele vai mudar de membro, certo? Então, mudando de membro, vai ficar, ó, menos 9y, vai sobrar no primeiro, igual a 2, que já está no segundo. O 20, ó, o seu sinal sempre está à esquerda, não olhe para cá para esse negativo, não, você tem que olhar para a esquerda dele. Ah, professor, mas a esquerda não tem nenhum valor numérico, ou não tem nenhum sinal, professor. A ausência de sinal, gente, é positiva, é facultativa a utilização do mais. Então, se o 20 é positivo, ele vai mudar, vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos 9y igual a 2 menos 20. Quanto é que é 2 menos 20, gente? 2 é positivo, 20 é negativo. Sinais distintos, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai ficar assim, ó, menos 9 igual a menos 18. Se tu tem 20 negativos e tira 2 positivos, esses 2 positivos, eles anulam 2 negativos e ainda sobram 18 negativos, tá? Se você não entendeu, faça, por favor, faça um esforço para você lembrar, beleza? Do que já foi estudado. E aí você tem menos 9y igual a menos 18. Neste caso, nós vamos utilizar, não é uma regra, tá, gente? Mas é como se fosse assim, uma dicasinha, né? Toda vez que a variável, o valor acompanhado da variável for negativo, sempre multiplique por menos 1. Professor, para que isso? Por que quem está fazendo isso? Para que você mude o sinal, tá? Desse número que está acompanhando a variável, para que fique positivo, fique mais simples de você entender, entendeu? Então, menos 9y igual a menos 18, multiplicar tudo por menos 1. Quando eu multiplico por 1, a multiplicação ela não se altera. Porém, como o 1 é negativo, ele vai alterar o sinal da equação. Então, ó, menos com menos a mais, menos com menos a mais. Ou seja, esse 9 que era negativo e 18 que era negativo passam a ser positivos. Professor, quando é que eu tenho que fazer isso? Toda vez que o número que acompanha a variável for negativo, tá? Tiver aqui já nos finalmente da equação. Então, neste caso, para isolar o valor do y, eu vou pegar o 9 e vou passar para o segundo membro. O 9 em relação a y está multiplicando, gente. 9y é 9 vezes o valor do y. Então, esse 9 aqui vai passar dividindo. Ó. Então, vai ficar 18 por 9, que dá 2. Ou seja, acabamos de encontrar o valor do y. Gente, eu sei que é um pouco mais complicado, mas eu tenho certeza que se vocês se esforçar, você vai conseguir entender, beleza? Agora, já que encontramos o valor do y, nós vamos agora para o nosso terceiro passo, que é encontrar o valor da outra variável. E como é que eu faço isso, professor? Bem, nós vamos utilizar lá do início, a gente não começou isolando a primeira equação, então para descobrir o valor da outra variável, que é o x, eu vou utilizar essa equação isolada, beleza? Então nós já temos aqui, ó, que o x é igual a 5 menos 2y, beleza? E nós sabemos também
que o y vale 2, que nós acabamos de descobrir. Então, sabendo disso, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o y, vou substituir pelo valor que nós acabamos de encontrar, que é 2. Então, fica 5 menos 2y. E 2y, gente, é o dobro do y. Dobro é quando a gente multiplica por 2. Então, quando eu substituir o y pelo 2, eu estou fazendo o quê? Substituindo, e vou resolver a multiplicação aqui, ó. Então, vai ficar 5 menos 2 multiplicado a 2 dá 4. Então, vai ficar 5 menos 4. E quanto é que é 5 menos 4, gente? 1. Então, x equivale a 1. Então, neste caso, nós podemos dizer que nós acabamos de descobrir a solução do sistema. X vale 1 e o y vale 2. Ora, gente, se nós já sabemos a solução do sistema, agora dá para calcular, né, o valor dessa expressão. Ele quer que tu some o valor do x com o valor do y. Gente, o valor do x é 1, o valor do y é 2. Então, 1 mais 2, 3. Então, essa é a solução da primeira questão, é a resposta. 3. Beleza, gente? Agora vamos para a questão de número 2. Bem, essa questão aqui, ela é bem complicada, ela é bem complexa, tá? Eu coloquei 2 exemplos no resumo da própria atividade. Sempre lá nas atividades, antes de começar o questionário, eu coloco um resumozinho para que você dê uma lida, certo? É claro que nem sempre você vai conseguir entender, por isso que eu coloco lá as videoaulas. Mas mesmo assim, você não conseguiu entender, não te preocupa, que a gente vai fazer a correção agora, a resolução, beleza? Então assim, ó, sendo u igual a q vezes q, resolva graficamente o sistema. O sistema é esse, ó, x mais y igual a 10, x menos y igual a 2. Alguns alunos mandam mensagens no WhatsApp, né, na plataforma, perguntando: professor, o que é que significa u vezes igual a q vezes q? Gente, u é um conjunto universo. O que é o conjunto universo de uma equação? É a solução da equação. São aqueles valores que tornam a equação verdadeira, ou seja, aqui no caso é o conjunto universo do sistema, ou seja, tem soluções que vão corresponder a esse sisteminha aqui, que é o conjunto universo. E q vezes q aqui, gente, é o conjunto, tá? O conjunto dos números racionais, beleza? Então, isso aqui não tem tanta importância para a nossa resolução agora, tá? É claro que é muito importante. Então, vamos lá. Resolva graficamente o sistema. Então, o primeiro passo é você determinar os pares ordenados da primeira equação. A primeira equação é essa de cima, tá? Eu quero mostrar graficamente o sistema. O sistema ele é formado por 2 equações. Cada equação, gente, de acordo com o conteúdo passado, cada equação, do ponto de vista geométrico, corresponde a uma reta, tá? Uma equação do primeiro grau, quando eu represento geometricamente, ela se transforma numa reta. Como é que eu faço para representar essa reta? Eu represento um plano cartesiano, que são um sistema de eixos coordenados cartesianos x e y, beleza? Então, primeiro passo, para que eu consiga representar a reta, eu preciso primeiramente representar pontos que são derivados dos pares ordenados. Então, o primeiro passo que eu vou ter que fazer é determinar os pares ordenados da primeira equação. Para isso, eu vou utilizar aqui, gente, uma tabelazinha, tá? A tabela x e y. X e y, a tabela x e y. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Para montar essa tabela, para poder montar o par ordenado, que vai se derivar dessa tabela, eu vou precisar fazer um joguinho com vocês. Vocês estão percebendo que essa equação aqui possui 2 variáveis, uma x e uma y, certo? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos supor valores para x, e em cima desse valor que a gente supor para x, nós vamos encontrar um valor do y, tá? É mais ou menos assim que funciona o esboço do gráfico, beleza? Esses valores de x aqui você não vai encontrar em lugar nenhum, são valores que você vai associar, beleza? Então, por exemplo, se o x for 2, gente, x mais y tem que dar 10. Se o x for 2, para que eu consiga alcançar o 10, o y vai precisar ser quanto? Qual é o número que somado com 2, o resultado equivale a 10? É 8, né, gente? Então, se o x for 2, ó, o y é igual a 8. Então, é assim que você vai proceder. Esse valor de x aqui é você que está associando. Quando você associa um valor de x, você substitui na equação e aí automaticamente você vai encontrar um valor para outra variável, beleza? Então, assim a gente vai seguir. Se o x for, então aqui a gente vai conseguir formar o par ordenado 2 e 8, beleza? Então, formamos o primeiro par ordenado. E agora, gente, se o x for 3, quanto será o valor do y nessa equação? Sabendo que x mais y equivale a 10. Ora, qual é o número que somado a 3 a gente alcança o 10? É o 7, né? Então, se o x for 3, o y será 7. E aí nós teremos formado o segundo par ordenado, que é o 3 e o 7. Continuando. Se o x for 4, quanto será o valor do y? Ora, qual é o número que somado a 4 dá 10? 6. Ou seja, o terceiro par ordenado é 4, 6. Viu como é simples?
de cabeça você vai fazendo os cálculos, não precisa perder muito tempo não. E se o x for 5, quanto é que será o valor do y? Ora, qual é o número que somado a 5 dá 10? 5, então o quarto par ordenado é 5, 5. E assim você vai seguir, ó. Se o x for 6, o y será quanto? 4. 6 mais 4 dá 10. Então o par ordenado 6 e 4. Se o x for 7, 7 mais 3, 10. Então se o x for 7, o y é 3. Então o par ordenado 7, 3. E por último, para finalizar aqui, nós temos o 8. Se o x for 8, o y será 2, né? Porque 8 mais 2 dá 10. Professor, então eu tenho que fazer aqui quantos, professor? Faça mais ou menos uns 5, 6, 7. Tá ótimo para você poder representar graficamente essa equação, tá? Não existe um número correto, tá, professor? Na atividade passada, você só utilizou 2 pares ordenados. Sim, porque ali a gente só queria a reta suporte. Aqui a gente está esboçando a reta de uma maneira mais minuciosa, beleza, gente? Então, neste caso aqui, para resolver, eu vou precisar fazer isso. Então tá aqui os pares ordenados. O que é que eu vou fazer com esses pares ordenados? Nós já vimos lá no conteúdo passado que cada par ordenado, geometricamente, corresponde a um ponto. E esse ponto deve ser localizado no plano cartesiano. Então, temos aqui um plano cartesiano, ó, x e y. Aqui o par ordenado 2 e 8. O que é que significa o par ordenado 2 e 8? Significa que esse par ordenado ele gera um ponto, cujas suas coordenadas é o 2 e o 8. O 2 de x e o 8 de y. Então tá aqui, ó, o 2 de x e o 8 do y. Então tá aqui, ó, ponto 2 e 8. Segundo par ordenado, né, 3 e 7. 3 de x, 7 do y. Onde é que eles vão se cruzar? Ó, 3 até o 7. Tá aqui, ó, 3 e 7. Terceiro par ordenado, ó, 4 e 6. Então tá aqui, ó, 4 e 6. Quarto par ordenado, 5 e 5. Então tá aqui, ó, 5 de x, 5 de y. E assim por diante, gente. 6 e 4. Então tá aqui, ó, 6 e o 4. 7 e o 3. Tá aqui o 7 e o 3. E por último, nós temos o 8 e o 2. Então tá aqui, ó, 8 e o 2. Quando você escrever esses pontos, quando você unir esses pontos, você vai ter justamente o esboço da reta. Então, se eu passar aqui, ó, uma linha por esses pontos, eu estou escrevendo aqui, na verdade, é uma reta, é o esboço da reta. Essa reta aqui é a representação geométrica dessa equação, da equação número 1. Então, tá aqui a reta, ó, bonitinho. Fizemos o esboço. Agora, o que é que eu vou ter que fazer? O sistema ele não é formado não são de duas equações? Então, eu vou ter que fazer agora a identificação, né? Vou ter que determinar os pares ordenados da segunda equação para poder representar no mesmo plano cartesiano. Então, é isso que nós vamos fazer agora, ó. A equação 2 é x menos y igual a 2, então eu vou traçar aqui novamente a tabela. E aqui eu vou associar valores. Como aqui, ó, x menos y tem que dar 2, eu vou começar por valores maiores de x, né? Então eu vou supostamente aqui, ó, se o x fosse 8, 8 menos alguém tem que dar 2. Que número seria? O 6, né, gente? 8 menos 6, 2. Então eu vou supor valores para x, automaticamente vou encontrando os valores de y. É isso que vai acontecer, tá? 8 e 6. Então aqui o par ordenado é 8 e 6. Se o x for 7, o y só poderá ser 5, né? 7 menos 5, 2. Então tá aqui, ó, 7 e 5. Se o x for 6, e aí vai ficar 6 menos 4, 2. Porque a diferença entre o x e o y tem que ser igual a 2, de acordo com a equação. E assim nós vamos, ó. Se o x for 5, o y só poderá ser 3, porque 5 menos 3 dá 2. Se o x for 4, o y só poderá ser 2, porque 4 menos 2 dá 2. Então, par ordenado 4 e 2. Se o x for 3, o y só poderá ser 1. 3 menos 1, 2. 3 e 1, par ordenado. E por último, 2 e 0. 2 menos 0, 2. Ou seja, par ordenado 2 e 0. Eu fiz aqui com bastantes pares ordenados para você perceber como funciona o esboço. Já que nós temos aqui cada par ordenado, vamos localizar. Primeiro par ordenado é 8 e 6. Tá aqui, ó, 8 para x, 6 para y. Então tá aqui o ponto, ó, 8 e 6. Segundo par ordenado, 7 e 5, ó, 7 de x, 5 do y. Então tá aqui, ó, coordenada 7 e 5. Beleza? Olha aqui o ponto 6 e 4, ó. 6 de x, 4 do y. Você vai perceber que esse ponto ele corresponde tanto à primeira equação como à segunda. Significa dizer o quê? Que é justamente esse ponto, gente, que vai ser a interseção entre essas duas retas que nós vamos perceber mais à frente. 5 e 3, ó, tá aqui. 4 e 2, tá aqui, ó, 4, coordenada 4 e 2. Lembrando que sempre eu vou me basear pelo x primeiramente, depois encontro o y, tá? 3 e 1, 3 do x, 1 do y. E 2 e 0 é 2 do x em cima da variável, porque o y aqui é nulo, ó. Então tá aqui. Então o que é que nós vamos fazer agora?
Já que nós temos os pontos, você vai unir os pontos por uma reta, ou seja, você vai escrever a reta da equação número 2. E o que você vai perceber, gente, que essa reta aqui, eles têm um ponto em comum, ou seja, elas se cruzam, elas são concorrentes. E qual é o ponto que traz essa interseção, que representa a interseção? É o ponto 6 e 4. Significa dizer o quê? Que quando um sistema possui solução, ou seja, tem uma resposta, a solução é justamente o ponto de interseção entre as duas retas. Do ponto de vista geométrico, é isso que acontece. Quando você tiver duas retas onde elas se cruzam, que no caso é o que está representado aqui, significa dizer que cada reta é originada a partir de uma equação. Então aqui eu tenho um sistema e esse sistema possui solução. E a solução justamente é o ponto de interseção entre as duas retas. Qual é a coordenada aqui, gente? É 6 e 4, ou seja, a resposta aqui vai ser o coordenado 6 e 4. Então 6 e 4 é a solução do sistema. Professor, não acredito no senhor. Então faça o seguinte, pegue o 6 e substitua no lugar do x. Pegue o y e substitua no lugar do... Pegue o 4 e substitua no lugar do y. Vai ficar, ó, 6 mais 4, 10. 6 menos 4, 2. Então tá aqui, ó, 6 e 4, 6 e 4. Foi o par ordenado comum, então é a solução. É isso que significa resolver graficamente. Beleza, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Agora vamos para a questão de número 3. Observe o gráfico a seguir. Olha só, gente. Nós temos aqui já um gráfico, ó, nós temos duas retas. Nós vimos na questão anterior que cada reta ela é gerada por uma equação. Se eu tenho duas retas, então significa dizer que eu tenho um sistema de duas equações do primeiro grau. Professor, por que eu sei que é uma equação do primeiro grau? Porque é uma reta. Toda reta ela é gerada por uma equação do primeiro grau. Beleza, gente? E aí o que é que acontece aqui? Ó? Percebam que as duas retas elas se cruzam, elas se interceptam num ponto. Qual é o ponto? É o ponto 3 e 4, de coordenadas 3 e 4. Significa dizer o quê? Que isso aqui, ó, é a solução do sistema. E eu tenho que lembrar que um par ordenado ele possui dois elementos. O primeiro elemento corresponde a x, ao valor de x, e o segundo elemento corresponde ao valor do y. Então, esse par ordenado aqui ele é comum tanto da reta 1 como na reta 2. E eu tenho que lembrar que cada reta é gerada a partir de uma equação do sistema. Então, aqui, ó, esse gráfico é solução, ou seja, é a representação geométrica de qual sistema? Gente, aqui a questão é bem simples. Olha, se eu sei a solução, se eu sei qual é a resposta do sistema, o que é que eu vou ter que fazer? Basta eu considerar que o x vale 3 e o y vale 4, porque é a solução do sistema. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o teste, eu vou substituir aqui o x pelo 3 e o y pelo 4. 3 e 4. Será que se eu somar o 3 com 4, dá 12, gente? 3 mais 4 dá 12? Não, 3 mais 4 é igual a 7. Esse sistema aqui, ó, ele não vai ser solução dessa representação gráfica que está aqui, porque aqui ele traz que a interseção é representada pelo 3 e o 4. No entanto, se eu substituir o x pelo 3 e o y pelo 4, 3 mais 4 não dá 12, dá 7. Então eu já sei que esse sistema aqui ele não é o sistema que gerou essa representação, beleza? Então a letra A está fora. Agora olhando aqui para a letra B, considerando aqui que o x é 3 e o y é 4. Se eu substituir aqui o 3 e o 4, 3 mais 4 dá 7? Dá. Então a primeira equação, ó, bateu bacaninha, beleza? Agora eu vou testar com a segunda equação, mas antes disso vamos conferir logo as primeiras equações dos outros dois sistemas, ó. E o x vale 3 e o y 4. 3 mais 4 dá 7? Também deu 7. Então o professor tem duas respostas. Não, calma, a gente só fez o teste para uma equação, falta testar a outra, tá? E aqui na letra D, gente, nós temos aqui a primeira equação, ó, x igual a 3 e o y vale 4. Só que aqui nós não temos apenas o y, nós temos 2y, que é o dobro do y. Como o y vale 4, o dobro do 4 é 8. 8 mais 3, que é o valor do x. 8 mais 3 dá 5? Não dá. Então significa dizer o quê? Que o sistema representado pela letra A e pela letra B, D, estão fora, tá? Não vão ser respostas da terceira questão, que a gente fez o teste da equação 1 e já verificamos que não vai bater, beleza? Agora nós estamos entre a letra B e a letra C. 3 mais 4 dá 7, bacana, até aí tudo bem. Agora vamos fazer o teste aqui para a segunda equação. 2 vezes o x, ou seja, o dobro de x, só que o x vale quanto? Não é 3? Qual é o dobro de 3, gente? 6, tá? Mais 4 vezes o y. 4 vezes o y é o quádruplo de y, ou seja, 4 vezes o valor do y. E quanto é que está valendo o y aqui, não é 4? Quanto é que é 4 vezes 4? 16. Ó, aqui é 6 e aqui deu 16. Será que se eu somar 6 com 16 dá 22? Dá 22, né, gente? Então nós já sabemos que esse gráfico é a solução de que sistema? Do sistema da letra B. Professor, como foi que o senhor chegou a essa dedução? Nós acabamos de fazer. Nós pegamos cada uma das equações, substituímos as coordenadas do par ordenado e verificamos aquele que traz uma sentença verdadeira, que no caso, ó, foi a letra B. Ó.
substituir o x pelo 3 e o y pelo 4. 3 mais 4 é 7? É 7, gente, uma sentença verdadeira. E aí nós pegamos o 3 e substituímos na segunda equação, ó. No lugar do x, o 3, no lugar do y, o 4. Então ficou 2 vezes 3, ó, 6. Aqui na segunda, ó, 4 no lugar do y, então fica 4 vezes 4, que dá 16. E 6 mais 16, 22. Então nós temos aqui a letra B. Nos outros casos, nessa aqui na letra C, eu consegui, ó, uma equação, mas a outra não vai dar certo, beleza? Faça o teste e você vai comprovar isso com seus próprios cálculos, você vai ver com seus próprios olhos, beleza? E agora a questão de número 4 para finalizar, ó. Muito parecido. Você já vivenciou isso antes, tá? Nessa correção. Observe este gráfico em que estão representadas duas retas. Me diga uma coisa, essas retas, elas estão se cruzando, estão se interceptando? Sim. Então significa dizer que cada reta dessa foi originada por uma equação de um sistema. E esse sistema possui resposta. Qual é a resposta do sistema? Tá aqui, ó, o ponto de interseção entre as retas. Quais são as coordenadas desse ponto? Ó? 7 para x, 4 para y, ou seja, a solução do sistema é o par ordenado 7, 4. E aí você tem que lembrar que o primeiro elemento do par ordenado corresponde a x, o segundo elemento do par ordenado corresponde a y. Beleza, gente? Para que esse gráfico seja a representação geométrica do sistema, x mais y igual a a, x menos y igual a b, os valores de a e b devem ser... Ficou simples, né, gente? O a, para que eu encontre o valor a, basta eu somar x mais y. Eu já sei que o x é 7 e o y é 4. Para descobrir o b, basta eu fazer x menos y. Já sei que o x é 7 e o y é 4. Então ficou bem fácil, ó. 7 mais 4, 11. Ou seja, o valor do a equivale a 11. E fazendo agora o valor do b, que é fazer a subtração, fica 7 menos 4, que dá 3. Ou seja, o valor do a é 11 e o valor do b é 3. Viu como é bem simples? E aí, qual é a alternativa que traz essa opção? É a letra C. Então, gente, de maneira bem simples, nós acabamos de fazer a correção. É claro que você vai demorar a compreender algumas questões, beleza? Mas aí você pode pausar, pode voltar o vídeo, pode entrar em contato comigo, tá? Pelo WhatsApp ou pela plataforma Mob Família, e aí você vai conseguir tirar mais algumas dúvidas. Bacana, gente? Então, bom final de semana a todos vocês e até a próxima aula.